Olá, eu sou Gustavo Campos e eu vou apresentar um pouquinho da minha solução para avaliação da programação para a camada de negócios. Eu tenho aqui um diagrama para facilitar um pouco o entendimento da arquitetura que eu desenvolvi para a solução. Então, a gente tem um banco de dados Derby, né, com a tabela clientes, e para eu poder acessar esse banco mais facilmente, eu criei uma classe chamada Connection Factory, que ela vai realizar então a geração de conexões com o banco de dados. Quem vai interagir com essa classe vai ser a Client DAO, que é um DAO que foi criado para cuidar de toda a questão de operações com o banco de dados, e ela que vai ser responsável então por me entregar as duas classes de dados, que é um model e o DTO de clientes, onde um vai me entregar todos os dados que um cliente pode ter, enquanto o outro vai me entregar apenas um sumário imutável, né, para facilitar a transferência e visualização de dados, que é a função de um DTO. O Client DAO, ele também era para supostamente se comunicar com uma classe que eu criei de validação. Acabou que, olhando por último assim no código, eu esqueci de justamente colocar a linha que chama a validação de Client Validator para dentro do DAO, mas a validação funciona, ela só não é chamada dentro do DAO na hora de salvar os objetos dentro do banco de dados. E as duas exceções personalizadas que foram criadas para esse projeto, então, é a DB Exception, que vai ser um tratamento de exceções do banco de dados para visualização mais simples e fácil dentro da minha view de clientes, e o outro que seria as exceções geradas pela validação dos clientes a partir do Client Validator. Por último, então, quem vai realmente se comunicar com o front-end da minha aplicação vai ser o Client Controller, que vai justamente pegar e fazer essa comunicação, pegar os models, os objetos que o meu DAO me retorna e transferir eles de uma maneira entendível para Client View. Bom, das validações que eu fiz então no meu Validator, eu tenho um método específico para cada campo dentro do cliente, e são validações separadas que me permitem então validar o campo na edição também. Eu não preciso validar tudo de uma vez só, né? Todas elas vão ter as principais validações, que é o que? Verificar se o número de caracteres não ultrapassa o estabelecido pelo banco de dados, assim como tem um mínimo, e alguns dos campos eles vão ter algumas coisas mais especiais, como por exemplo o nome vai evitar alguns tipos específicos de caractere, e o CPF, por exemplo, ele vai ter uma validação própria, que assim, para ver se o CPF é um CPF válido de acordo com a regra dos números, né? O meu DAO, ele vai ter a questão de mapeamento, então, do objeto de resultado da consulta no banco de dados para tanto o model de clientes, que seria essa função aqui, quanto para o DTO da sumarização dos clientes, né? A gente tem aqui uma outra função helper privada para preencher os campos dos dados, mas a gente vai ter então aqui as operações. A gente, por exemplo, vai ter uma operação de insert, uma operação de update, a gente vai ter uma operação de delete e a gente vai ter uma operação de save para facilitar, e a gente tem encapsulado num único método tanto se vai estar sendo criado um registro quanto se está sendo deletado, se está sendo atualizado esse registro. Então, por exemplo, um model ele vai ter o atributo id igual a -1, caso não seja um dado registrado no banco de dados, e ele vai ter o id dele do banco de dados, caso contrário, né? Bom, então vindo aqui para uma execução do sistema, a gente vê que já carregou aqui todas as questões. Eu posso então pesquisar, por exemplo, aqui, e ele vai me aparecer, né? Eu também posso resetar aqui a lista. Eu posso visualizar os dados dele, posso editar se eu quiser. Então, Avenida Paulistana, só para ter uma edição rápida aqui. Se quiser visualizar aqui de novo o Paulistano, eu posso também criar um novo, né? Colocar o CPF mesmo. Então, salvando, eu posso vir aqui
Finalizar teste usuário. E ele está feito. Seria isso então. Muito obrigado e tchau, tchau.